Olá, irmãos, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É um prazer poder estar voltando a estudar com vocês a carta de Paulo aos Romanos. E o meu desejo é que em qualquer tempo que você esteja assistindo essa aula, você seja grandemente abençoado por Deus e que lhe seja revelado o pleno entendimento da palavra de Deus. Vamos fazer a leitura da carta, capítulo 8, versículos 18 a 25. O texto diz o seguinte: os sofrimentos do presente e as glórias do porvir. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Que Deus abençoe sua palavra lida. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, glorificado seja o teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, por essa rica oportunidade em que podemos estudar a tua palavra. Senhor, fala aos nossos corações. Me usa, ó Pai, como instrumento teu para levar a tua palavra, para levar, ó Deus, explicações, entendimento do que o texto está nos revelando e que o Senhor, abrindo as nossas mentes e os nossos corações, nós possamos receber, ó Deus, de ti o pleno entendimento da tua palavra. Esse é o nosso desejo. Nós te pedimos também, ó Deus, que por aquelas pessoas que estão passando por dificuldade, por momentos difíceis, ó Deus, que esse texto possa servir de consolação, porque ele vai falando, ó Deus, de que a nossa tribulação do momento presente não pode ser comparada com a glória que viveremos, ó Deus, contigo. Então, que esse estudo, ó Pai, possa servir de consolo, entendimento daquilo que nos espera, daquilo que está reservado para aqueles que aceitam o teu Filho como único e suficiente Salvador, sirva de consolo para os nossos corações. É o que eu te peço, desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse texto da carta aos Romanos, ele vai falar de 2 gemidos. A carta aos Romanos, ela fala de 3 gemidos. Paulo, aqui nesse texto, ele vai falar sobre o gemido da criação, versículo 25, ele vai dizer: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Ele vai falar dos nossos gemidos, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. E no texto que estaremos estudando na próxima semana, Paulo vai falar dos gemidos do Espírito, dizendo que o Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Hoje nós vamos entender aqui o gemido da criação e o gemido daqueles que servem a Deus. Observe que Paulo não está falando que a humanidade que não pertence a Deus, a humanidade, a parte da humanidade que ainda não tem Cristo como seu único e suficiente Salvador geme. Não, ele está dizendo, olha, igualmente nós que temos as primícias do Espírito, gememos. Né? Paulo está falando que nós que temos as primícias do Espírito, nós sofremos aqui nessa terra. E esse, irmãos, ele vai na contramão da teologia da prosperidade, ele vai na contramão de muito que tem sido pregado em diversas igrejas e até mesmo dentro da nossa denominação, porque vivemos uma época de coach espiritual, onde, na verdade, os pastores,
ao invés de estarem buscando em Deus o conteúdo de suas mensagens, estão mais preocupados em agradar o público, em falar para o público aquilo que eles desejam ouvir, aquilo que vai ser bom ao seu coração. Entenda que evangelho não é autoajuda. Evangelho não é autoajuda. E a palavra, ela tem que ser dita. E Paulo aqui está dizendo que nós gememos. Nós que recebemos as primícias do Espírito, nós gememos. Então, crente passa por dificuldade, crente passa por sofrimento. A mesma chuva, não é, que transbordou e acabou com Petrópolis e matou diversas pessoas ímpias, também matou diversos cristãos. Da mesma forma que tiveram vários crentes que morreram de Covid durante o período da pandemia, inclusive muitos pastores, também morreram muitos ímpios. Então, nós estamos sujeitos, irmãos, às mesmas dores, aos mesmos sofrimentos. A diferença é que nós sabemos a glória que estaremos gozando no porvir. E essas pessoas não. Por quê? Porque para elas o mundo acaba aqui. Então elas não têm uma noção daquilo que estará acontecendo. Por isso nós vemos tanto desespero, tanta angústia e muitas das vezes vemos uma reação diferente por parte de muitos cristãos. Paulo, ele começa o versículo 18 dizendo: porque, não é? Porque juntos, sem acento, um porquê de resposta, como se ele estivesse respondendo a uma indagação que possa ocorrer no versículo 17. No versículo 17, Paulo diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e com ele sofremos, também com ele. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim, observe que como que esse texto aqui, né, ele bate. A gente vê às vezes em algumas igrejas o slogan, né? Pare de sofrer. É um slogan muito bonito para atrair as pessoas, mas não é o evangelho. Porque aqui ele está dizendo, se nós somos herdeiros da vida eterna, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, ou seja, assim como Cristo, não é, nós herdaremos, somos co-herdeiros, não é, viveremos todas as bênçãos, todas as glorificações da vida eterna, a glorificação da vida eterna. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, ele sofreu, ele foi perseguido, não é? Ele foi injuriado, ele foi traído e ele foi crucificado numa cruz. Mas ele ressuscitou. E o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo é o mesmo Espírito que irá nos ressuscitar. É o que cremos, é o que a palavra de Deus diz. O próprio Espírito testifica o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E ele vai dizer aqui que se nós herdamos, não é, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, e com ele nós sofremos, porque a igreja, ela também sofre, aqueles que aceitam a Cristo como seu único e suficiente Salvador também sofrem. Paulo vem aqui dizendo que também, da mesma forma que ele sofreu, nós sofremos, mas também da mesma forma que ele, nós seremos glorificados. E aí ele introduz o nosso assunto dessa semana dizendo, porque para mim, né, Paulo está dizendo, olha, para mim eu tenho por certo. Paulo está dizendo, para mim eu tenho a plena convicção, eu tenho certeza que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória futura, com a glória que há de ser revelada para nós. Existe um desequilíbrio. Por mais que nós venhamos a sofrer aqui na terra, irmãos, por mais que venhamos a padecer dores, nada disso pode ser comparado com a glória que há de ser revelada a cada um de nós. Como viver os sofrimentos do mundo presente? Como é que eu e você podemos viver o sofrimento do mundo presente? Aqueles que me são mais chegados sabem a dor
que tenho vivido dentro de 15 dias, não é? Meu pai foi levado para a glória. E quando eu estava ali estudando esse texto, eu falei, Senhor, é brincadeira, né? Como que eu vou estar ali passando uma lição sobre como viver os sofrimentos do mundo presente em meio a tanta dor que temos vivido em minha família? Mas é assim que Deus nos usa, irmãos. Para darmos também testemunho, para falarmos da nossa experiência e assim, dessa forma, podermos ajudar as pessoas que estão enfrentando ou enfrentarão dificuldade. O certo, irmãos, é que todos nós passaremos por sofrimento, todos nós teremos perdas, todos nós teremos períodos de doença ou situações trágicas em família, de mortes, de acidentes. Todos nós estamos aqui passíveis de perder pai, irmãos, pai e mãe, irmãos, filhos, tios, todos nós passamos. É muito difícil uma pessoa que esteja totalmente... Não, é impossível uma pessoa que esteja imune ao sofrimento. Aqui, na Terra, todos nós estamos sujeitos a perseguições, a desemprego, doença, morte, catástrofes. Nós podemos ver agora essa situação que está acontecendo ali em Petrópolis, a destruição, não só a destruição do patrimônio, mas a destruição, irmãos, das pessoas ali daquela cidade, pessoas que perderam todos os familiares, perderam todos os seus bens. E, como eu falei ainda agora, entre essas pessoas que estão sofrendo, muitos são nossos irmãos. E talvez, diante do sofrimento, muitas das vezes nós indagamos, mas Senhor, por que eu? Não é? Por que isso está acontecendo comigo? Por que a minha casa foi destruída e a casa do meu vizinho não foi destruída? Por que fulano conseguiu vencer determinada doença e aqui na minha família não se conseguiu vencer? Então Paulo ele vem dizer que todo esse sofrimento que nós vivemos, eles não podem ser comparados com a glória que nós iremos viver no céu. E ele vai mostrar, né, ali que ele tem por certo, é bem convicto, né? O mundo, irmãos, o mundo no qual nós vivemos, ele é marcado pelo sofrimento. Mas qual é a origem do sofrimento? Onde, irmãos, o sofrimento tem início? E aí eu te convido a abrir a sua Bíblia lá em Gênesis 3. Quando Moisés registra aqui a queda do homem. O sofrimento, ele tem início aqui. Quando Deus colocou ali o primeiro homem, Adão, no jardim, e ele diz para Adão, olha Adão, você pode comer de qualquer árvore, menos dessa árvore aqui. E Adão, junto com a sua esposa, eles comem do fruto daquela árvore. E aí, então, aquela desobediência, ela desencadeia o sofrimento do mundo. Porque como os nossos primeiros pais, né, o primeiro homem, ele pecou, ele caiu, toda a humanidade peca, toda a humanidade vai sofrer. E quando Deus dá aqui o castigo, quando Deus diz aquilo que irá acontecer, observe a primeira coisa que Deus vai, a forma como Deus vai passar para o homem a condenação. O sofrimento, ele tem início aqui em Gênesis 3. E observe o que Deus vai dizer aqui, lá no versículo 17. Ele vai dizer, visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Então a terra, ela é amaldiçoada ali naquele momento em que Adão e Eva pecaram. E ali ele vai dizer que a Eva teria filhos com dores, que o desejo de Eva seria para o marido dela. E o que Deus diz para Adão?
que a terra vai produzir cardos e abrolho, e tu comerás a erva do campo, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Então a gente vê ali o quê? Que Deus ele vai dizer para o homem que o homem, a partir daquele momento, ele vai conhecer uma coisa que ele não conhecia, que é o sofrimento. Mas a terra também, ela vai sofrer diante do pecado do homem. Por que que a terra sofre diante do pecado do homem? Porque Deus, quando ele criou o homem, Deus criou o homem para dominar, criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, e disse que o homem dominasse a terra e tudo que existisse na terra. Então o homem ele seria o grande administrador da terra. E do momento que ele cai, do momento que ele peca, então toda a terra também é amaldiçoada. Então nós somos responsáveis, irmãos, também por tudo que aconteceu na natureza desde então. Por quê? Pelo pecado de Adão, maldita é a terra por sua causa. A terra não era maldita. Quando Deus criou, ele olhou e ele viu que era bom. Então Deus criou tudo bom, tudo perfeito. Então por que que acontecem essas catástrofes? Essas chuvas, essas enchentes, terremoto, tsunami? Por que que acontecem essas catástrofes que vêm, que destroem, não é, boa parte da população, matam pessoas? Além, é óbvio, do desenvolvimento urbano, além, é óbvio, da falta de cuidado do homem com a natureza, da destruição das florestas. Nós continuamos contribuindo para que a terra sofra, para que a terra venha gemer, mas ela... Irmãos, se nós achamos a natureza bonita, se nós achamos lindo um pôr do sol, se nós achamos lindo quando estamos passando por vales, por montanhas, se nós achamos lindo ver os diferentes tons de verde da natureza, por exemplo, se nós achamos lindo ver aquele céu azul de brigadeiro ou uma noite estrelada e com uma lua reluzente, imagina, irmãos, isso tudo dentro do contexto de maldito é a terra, maldita é a terra. Imagina como era. E imagina, não é? Tente imaginar o que nós viveremos, onde nós viveremos, nesse novo céu e nossa nova terra que o Senhor está construindo para todos nós. Então Deus amaldiçoou a terra e diz que a terra é maldita por causa do homem. E diz que o homem vai comer pão, né? Vai comer abrolhos, que para comer o seu pão ele vai ter que trabalhar muito. Isso tudo porque o homem deveria dominar a terra. E quando ele cai, ele interfere em toda a criação. E também nós temos o próprio pecado do homem, que muitas das vezes nos leva ao sofrimento. Vemos todos esses distúrbios aí, irmãos, tantas pessoas morrendo por bala perdida, pessoas aí vivendo debaixo do jugo do tráfico de milícias, sofrimento causado pelo próprio homem ao homem. Fora também os espíritos malignos, que também estão aí, muitas das vezes, para nos fazer sofrer, para nos causar dor. Mas Deus, ele age com misericórdia todos os dias. Então nós vemos desgraça tanto em comunidades carentes como na alta sociedade. Não tem relevância o poder aquisitivo para muito dos sofrimentos que nós estamos aqui e vamos padecer. Paulo fala de uma glória que há de ser revelada. Ele fala, não é, da vinda de Jesus, da transformação do homem. Quando Paulo, vamos voltar lá para Romanos, não é? Ele vai dizer aqui, olha, que o tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. Que glória é essa que há de ser revelada em nós, irmãos? É quando nós formos ressuscitados
com um corpo incorruptível para a imortalidade. Tem noção que nós seremos ressuscitados depois de morrermos, depois de sofrermos aqui nessa terra? Quando nós ressuscitarmos, nós ressuscitaremos com um corpo incorruptível. Um corpo agora que não tem mais nenhum domínio, o pecado não tem mais nenhum domínio e onde não há mais morte. Então nós vamos ressuscitar assim como Cristo. É isso que Paulo está falando aqui. Então essa transformação do homem, não é que vai ser revelada, ela não é visível. Nós acreditamos pela fé. É isso que está aqui no versículo 25, quando ele diz: se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Porque nós não vemos, nunca vimos uma pessoa que ressuscitou para a vida eterna. Mas nós aguardamos e esperamos com expectativa esse momento de glória, esse momento de redenção. No versículo 19, Paulo trata a criação como se ela fosse uma pessoa. Observe o texto. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. É como se pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Não parece que Paulo está falando aqui da natureza, parece que ele está falando de uma pessoa, porque ele está dizendo que a criação, ela tem uma ardente expectativa. Ela aguarda a revelação dos filhos de Deus. O pastor Augusto Nicodemos, ele deu um exemplo que eu gostaria de estar repassando nessa aula, porque ele diz que é como se fosse um animal que tivesse sido maltratado e enjaulado. Mas a pessoa que maltratou e enjaulou esse animal, ela está do lado de fora, mas ela também está sofrendo. E o animal está aguardando que essa pessoa, ela seja salva, ela seja alcançada, que alguém venha e ajude aquela pessoa, restaure a saúde, cure aquela pessoa das feridas que ela está, para que essa pessoa possa então libertar o animal que está enjaulado. Não sei se deu muito para os irmãos entenderem que existe uma ardente expectativa da criação. A criação, ela está parada em expectativa, não é? Já viu ali? Está nos 45 minutos do segundo tempo, é um pênalti e ali quem ganhar é campeão do mundo. O que acontece? Principalmente se for Brasil e Argentina, por exemplo, na Copa agora de 2022. Para todo mundo. Se fizer aquele pênalti ali, Brasil ganhou e a Copa é nossa, e a taça é nossa. O que acontece, irmãos? Você não ouve nem o passarinho piar. Não é? Para tudo. Você não ouve um ruído. E aqui Paulo está dizendo que a natureza, a criação, ela aguarda com uma ardente, ou seja, com uma ansiosa expectativa, a revelação de quem? Dos filhos de Deus. A revelação daqueles que são filhos de Deus. Porque nem todos os que estão na igreja, irmãos, nem todos os que, a própria Bíblia fala, nem todos os que me dizem amém, amém, entrarão no reino dos céus. Muitos dirão, Senhor, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. E o que Jesus irá dizer? Afasta-te de mim. Algumas pessoas estão dentro de nossas igrejas por comodidade. Algumas estão ali porque foram trazidas, foram criadas dentro do evangelho, mas não tem... Para ela é apenas cômodo, é um ritual, é como ir a um clube ou ir a algum outro encontro social qualquer, menos ter aceitado a Cristo como único e suficiente Salvador. Infelizmente, isso acontece em nossos meios. E aí eu gostaria de te perguntar, você tem plena convicção da sua salvação?
Fica aí uma perguntinha para você. Temos estudado bastante aqui ao longo da carta aos Romanos, e se você não tem, você tem conteúdo, não é? E o Espírito Santo pode tocar no seu coração para que você tenha esse verdadeiro encontro com Cristo. Paulo, né, então ele trata a criação como se fosse uma pessoa. Ele fala o cativeiro da corrupção. Maldita é a terra. A terra está cativa. E Paulo vai usar um termo aqui também, vaidade, pois a criação está sujeita à vaidade. O que é essa vaidade? Essa vaidade aqui é o mesmo termo utilizado lá em Eclesiastes, quando Salomão fala a respeito da vaidade. E aqui, esse termo vaidade é inutilidade. A criação, né? Pois a criação está sujeita à inutilidade, é inútil, sabe? E ele vai dizer que não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem é que a sujeitou, irmãos? O próprio Deus. Foi o próprio Deus. Ela não é inútil porque ela quis, não é? Porque ela se fez inútil. Ela é inútil porque o próprio Deus a tornou inútil. É o que o texto está dizendo. A criação está sujeita à vaidade. Então, vejam que essa vaidade é inutilidade. E essa inutilidade, ela não foi voluntária da própria criação, mas sim daquele que a sujeitou, ou seja, Deus. No versículo 21 e 22, Paulo vai falar sobre a libertação da criação. Então ele começa aqui dizendo, criação cativa, não é? Eu até anotei aqui, ela não tem saída, ela geme e sofre angustiada. Olha o que o versículo fala, o versículo 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O que Paulo está falando aqui? Observe que ele vai utilizar aqui 3 expressões. Primeiro, Paulo vai dizer que toda a criação, então é toda a criação, toda, ninguém escapa, nada escapa. Segundo, Paulo vai dizer que há um só tempo, toda a criação aguarda. Está aqui no versículo 22, porque sabemos que toda a criação, ou seja, ninguém escapa, há um só tempo, então, ao mesmo tempo, como um grande coral de seres gemendo, né, ali, angustiados. E ele vai dizer, a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Enquanto estivermos aqui nessa terra, a natureza, toda a criação vai gemer, não é? A um só tempo, todos unidos. Então o homem sofre, a natureza sofre, toda a criação sofre por causa do pecado. Então é como se fosse um grande coral, a um só tempo, toda a criação, ninguém escapa, e até agora. São expressões bem profundas, e eu gostaria até que você sublinhasse essas expressões aí dentro de esse versículo aí na sua Bíblia, porque são expressões que precisamos ter bem guardadas dentro do nosso coração. Então essa criação, ela não tem saída, irmãos, ela geme e ela sofre angústia. Observe que ele vai dizer que quando Cristo voltar, a criação também será liberta, porque é o que está nos dizendo o versículo 22, 21, na esperança de que a própria criação será redimida, ou seja, resgatada do cativeiro da corrupção, resgatada aí dessa situação de dor, para a liberdade da glória de quem? Dos filhos de Deus, para a mesma liberdade que o homem que recebe a Cristo vai, como seu único e suficiente Salvador, vai receber, a natureza também vai receber, a natureza também vai ser restaurada. Versículo 23, não só a criação, nós também aguardamos.
Porque Paulo vai dizer aqui, ó, e não somente ela, ou seja, a criação, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Paulo está dizendo que nós que temos as primícias do Espírito, ou seja, aqueles que são salvos. Quando que nós, irmãos, recebemos as primícias do Espírito? Quando aceitamos a Cristo como nosso único suficiente Salvador. Quando eu aceito a Cristo como meu único suficiente Salvador, eu sou restaurada, o Espírito Santo, ele passa a habitar em mim. Eu passo a ser templo do Espírito Santo. Então, Paulo está dizendo aqui que mesmo que a criação, né, as criaturas, os seres criados, então entre os seres criados está o homem. O homem é um ser criado. E ele está dizendo que toda a criação geme. Mas não somente a criação geme. Nós, aqueles que foram salvos, que receberam o Espírito, as primícias do Espírito, nós também gememos. E o que são as primícias do Espírito, irmãos? São os frutos do Espírito que estão registrados lá em Gálatas. É o fruto do Espírito que está registrado em Gálatas, não é? O amor. E aí o amor, quais são os frutos? A paciência, a longanimidade, a benignidade. É quando de repente você se vê numa situação que você sabe que o seu velho homem encararia de uma forma completamente diferente, seria esbaforido, brigaria, arranjaria confusão, e de repente você se vê ali numa situação de passividade, numa situação de tentar ali ajustar as coisas, arrumar as coisas para que não haja briga, para que não haja intriga. Então, nós nos vemos, muitas das vezes, agindo de forma que nós nem nos reconhecemos. É o agir do Espírito Santo em nossa vida. É claro que para que o Espírito Santo possa agir em minha vida, eu preciso dar espaço para ele ocupar. Eu preciso buscar, e falamos isso aí bastante, principalmente quando estudamos ali o capítulo 7. Quem é que você tem alimentado? Se é o Espírito ou se é a carne. É a briga entre o Espírito e a carne. Mas, voltando aqui para o ponto, foco desse versículo 23, Paulo está deixando bem claro que nós, crentes, redimidos, salvos e lavados pelo sangue de Cristo na cruz, passamos por dores e sofrimentos aqui nessa terra. Nós também gememos por situações que o próprio homem levanta e muitas das vezes nos causa dores. Também gememos e sofremos por situações de catástrofes, por perseguição e por tantas outras coisas. Estamos sujeitos às mesmas dores, aos mesmos sofrimentos, porque fazemos parte aqui dessa criação e não há separação entre aqueles que já receberam as primícias do Espírito e aqueles que ainda são apenas criatura. Mas observe que Paulo está falando o quê? Que mesmo gemendo, nós ainda aguardamos. Porque ele diz aqui, ó, igualmente gememos em nosso íntimo. Nós apenas gememos? Não, nós gememos aguardando a adoção como filhos e a redenção do corpo. Nós aguardamos, irmãos, na esperança. Com esperança e paciência, ele vai dizer, porque na esperança nós fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Como é que nós podemos aguardar, irmãos, a glória de Deus que há de ser revelada a cada um de nós? Uma das primeiras coisas que nós precisamos ter em nossa mente é que para aguardar essa vida gloriosa que nos há de ser revelada no porvir, nós precisamos meditar nas Escrituras Sagradas. Irmãos, quem não estuda a palavra de Deus não tem em que apoiar a sua esperança. A nossa esperança, ela não é vã. A nossa esperança, ela é firmada na Bíblia,
que é a palavra de Deus. A Bíblia, ela foi escrita por homens inspirados por Deus, ela é uma revelação divina. E Paulo está aqui dizendo, olha, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não hão de ser comparados com a glória que nós iremos viver no futuro, com a glória que há de ser revelada a cada um de nós. E como que eu vou saber, irmãos, que o sofrimento aqui deste mundo não é tudo o que me espera? Somente lendo a Bíblia. Eu preciso lembrar também que toda a criação geme. Às vezes nós ficamos nos indagando por que determinadas coisas aconteceram conosco. Irmãos, nós estamos sujeitos às mesmas dores aqui no mundo. Esse papo de que nós somos príncipes, né? Somos filhos do rei, então somos príncipes, e príncipe não fica desempregado, príncipe não pode ter falta de dinheiro, príncipe não pode ficar doente. Isso é uma teologia satânica. E, infelizmente, muitas pessoas têm ido para as igrejas esperando esse tipo de coisa, esperando ser liberto de todas as suas dores. Nós não somos libertos das dores. Nós somos, irmãos, consolados nas nossas dores. Há uma diferença. Eu não estou imune à dor. Nada de mal vai acontecer aqui entre os meus queridos. Não, que Deus seria esse? Nós estamos sujeitos às mesmas dores. Agora, os que creem em Deus são consolados. E os que não creem em Deus não têm que se consolar. Uma coisa também muito importante, que nem sempre o sofrimento é resultado de pecado. Eu posso sofrer como resultado de um pecado que eu tenha cometido. Posso sofrer. Uma pessoa que faz sexo sem camisinha e venha contrair uma doença sexualmente transmissível, ela fica doente e ela vem a morrer. Ela morreu devido aos atos cometidos por ela. Ok, mas nem todo sofrimento ele vem devido ao pecado que eu cometi. Nem toda pessoa que tem câncer, nem toda pessoa que está doente, enfermo, desempregado, nem toda situação, irmãos, é causada por ato da própria pessoa. E um bom exemplo disso é quando lemos Jó. A Bíblia diz que Jó era perfeito, Jó, ele cumpria ali tudo certinho, mas o que acontece com Jó? O que acontece? Em determinado momento, sem Jó saber de onde que está vindo, né, tamanha tempestade na vida dele, Jó perde todos os seus bens, Jó perde seus filhos e só fica com a mulher. Alguns brincam dizendo que esse foi o verdadeiro castigo de Jó, né? Porque a mulher ele não perdeu, a mulher ficou ali até o fim. E que isso não foi bênção, isso foi, na verdade, a grande maldição da vida de Jó. Mas, brincadeira à parte, irmãos, nós precisamos entender que quando os amigos de Jó sentam ali com Jó, o que eles vão dizer? Jó, o que aconteceu, Jó? O que você fez? E Jó fala, eu não fiz nada. Não, Jó, todos nós pecamos. Jó fala, sim, todos nós pecamos, mas eu não fiz nada para merecer esse castigo. E aí eles ficam ali naquela conversa, por quê? Dentro da mentalidade deles, se Jó estava sofrendo era porque Jó tinha feito alguma coisa errada. E ali no livro a gente vê que na verdade não era. Foi uma coisa lá, né, entre Deus e Satanás. E Jó realmente não havia feito nada. E nós, muitas das vezes, caímos nesse erro, quando acontece uma situação. Essa situação ela pode nos abordar de várias formas, irmãos. Ou eu penso, eu estou doente porque eu fiz alguma coisa errada. O que eu fiz
não é? Que está me causando essa doença. Ou às vezes aquele sentimento de culpa de algum pecado, alguma coisa que você fez lá na sua mocidade, na sua infância, eu não sei. E aí você pensa que o que você está sofrendo agora é consequência daquilo que você fez. Deus resolveu me castigar. E existe também a outra situação, é eu achar que eu sou tão boa para Deus que eu não merecia estar passando por isso. Existem esses dois pontos e os dois estão errados. Porque a Bíblia é bem clara quando ele diz que toda a natureza geme, toda a criação geme. E aí ele encerra aqui dizendo que se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Que Deus possa estar nos concedendo essa paciência para esperarmos em Deus, porque essa espera, ela não é em vão. Com certeza seremos grandemente abençoados com toda a glória que há de ser revelada a nós no porvir. Que o Senhor possa estar nos abençoando. Amém. Olha aí, você que perdeu algum estudo, você que está aí com alguma aula faltosa, aproveita esse feriado de carnaval, assista os vídeos, né? Recapitule os vídeos lá desde o início. Vai ser um bom exercício para você. Não fica assistindo o que não deve aí no seu canal do YouTube ou na televisão, não. Você tem bastante conteúdo no canal do YouTube de nossa igreja para passar esses dias de feriado agora.